Eu vou falar sobre o texto A Ordem do Discurso de Michel Foucault. Basicamente, Foucault, nessa obra, ele vai fazer uma análise profunda e rebuscada sobre o papel do discurso na sociedade. Ele vai falar e mostrar como o discurso se organiza, como ele se seleciona, ele se coordena dentro da sociedade. Onde está o perigo da materialidade desse discurso, mas mais do que isso, como ele funciona na sociedade. É importante a gente destacar que Foucault não está dizendo como deveríamos usar o discurso ou como deve ser a maneira certa ou errada de fazer um discurso. Ele está querendo aqui analisar de forma ampla e significativa como esses discursos se selecionam e como eles se proliferam na sociedade. Para fazer isso, ele vai delimitar procedimentos internos, externos. Por exemplo, dentro dos externos, ele vai falar sobre a questão da interdição, ou seja, do tabu do objeto, em que temas são considerados tabu, ou seja, não podem ser ditos, e que mesmo que sejam ditos, eles têm um caráter muito sensível. Ele dá os exemplos da sexualidade e da política, que são temas à época considerados muito tabu. Lembrando que o texto foi escrito em 1970. Já hoje, em 2021, esses temas já não são mais tanto tabu, tendo uma maior capilaridade e um acesso mais fácil à discussão desses temas, dando o entendimento que esse tabu muda de acordo com o tempo. Isso é extremamente importante. Depois disso, ele vai falar sobre a questão do direito privilegiado também, ou seja, basicamente aquilo de quem pode falar e da forma que ela pode falar, sendo completamente arbitrária a escolha dela. Por exemplo, aquela questão do deixar o padre rezar a missa, porque ele tem um direito privilegiado, ele tem um lugar privilegiado de poder executar esse discurso. Ele também vai traçar princípios internos, tais esses como, por exemplo, o autor, que vai ser essa áurea de identidade de um determinado autor, de um determinado dono do discurso. Ele vai falar que isso é até negativo na medida que você restringe um trabalho, você cria uma áurea fantasmagórica sobre a identidade de determinado discursante, de determinado autor. Um exemplo disso é o próprio Karl Marx, em que mesmo ele, podendo ter mudado suas ideias ao longo do tempo, mesmo ele podendo não concordar essencialmente durante toda a vida com o que ele produziu ao longo de sua vida, ele é preenchido do princípio da autoridade, ou seja, essa aura fantasmagórica que caracteriza-o sempre como um autor que tem uma característica, que tem como uma identidade consolidada. Ele também vai falar sobre a questão dos rituais da palavra, ou seja, a ordenação do discurso, como ele deve acontecer, os pronomes de tratamento, o tempo que esse discurso deve ser falado, a forma como ele deve ser falado, ou seja, vai ser basicamente a estruturação e as formas como um discurso deve acontecer baseado num ritual de palavra. Ele também vai falar sobre a questão das sociedades do discurso, que é basicamente a restrição de um discurso a um determinado grupo, baseado, por exemplo, fundamentado, por exemplo, na justificativa de normas técnicas, por exemplo, o juridiquês, o mediquês, em que tem determinadas normas técnicas que circulam em um determinado grupo específico, e isso é uma sociedade de discurso. Mas, em geral, Foucault vai fazer inúmeras caracterizações mais profundas do que eu estou falando, analisando minuciosamente cada princípio princípios externos, princípios de rarefação, formas de coordenação desse discurso. Ele vai fazer uma análise bem complexa e profunda disso, mas amplamente e basicamente ele vai falar justamente sobre as formas como esse discurso se organiza, sobre as formas como ele se dissemina na sociedade, mas mais do que isso, sobre a potencialidade e sobre a importância que esse discurso exerce na sociedade, caracterizando assim basicamente todo o tema do texto.